Hoje nós vamos conversar um pouco, eu vou fazer uma ilustração sobre os transtornos emocionais contemporâneos. É considerado contemporâneo porque são os transtornos que nós vivemos e que vem acontecendo na idade contemporânea, que é o nosso tempo atual, né? Bom, o objetivo aqui da palestra é ilustrar, promover o conhecimento do conceito e das principais características dos transtornos psíquicos, que são os transtornos emocionais. Nós vamos identificar as possíveis causas e algumas consequências, mas de uma forma ilustrativa. O tema ele é bem complexo, então não dá para explorar ou entrar exatamente num conceito ou numa definição, tá bom? Eu acho importante, primeiro, a gente entender o que significa a palavra transtorno. O termo ele é muito comum, usado normalmente, né, principalmente, quase todos os dias, as pessoas, eu passei por uma situação, eu fiquei transtornado com aquilo. Todo mundo usa, criança usa, a gente usa, mas o que significa um transtorno? Transtorno é o ato ou o efeito de transformar. É uma contrariedade, uma decepção, principalmente uma desordem, e uma alteração de comportamento. A gente usa esse termo estou transtornado ou fiquei transtornado sempre que aconteceu algo, né? Se a gente for pensar nesse conceito. Algo aconteceu, eu não estava esperando, tive uma reação inesperada, aquilo mexeu comigo, causou uma desordem. Isso é uma caracterização de transtorno, tá? O conceito. Existem várias teorias, mas eu separei duas. A biopsicossocial é a que considera a influência genética, que já tem uma predisposição do ser humano, que deixa ele uma vulnerabilidade com os aspectos, com o estresse do cotidiano. Então, a primeira teoria é que uma pessoa já tem uma predisposição a ter um transtorno, seja ele qual for. E a segunda é a da psicologia evolutiva, que é algo que vocês vêm vivenciando ao longo desses meses, quando exploram o tema emoções, que é a teoria da evolução emocional. Eu acredito que, desde a primeira palestra que vocês tiveram aqui, que houve o assunto emoção, vocês tiveram uma evolução emocional, ou seja, tiveram o conhecimento das próprias emoções, aprenderam a lidar, identificar as emoções. Essa é uma teoria. Então, o que aconteceu aqui ao longo do tempo foi exatamente uma evolução emocional na vida de vocês. Então, vocês já têm as condições de identificar que, quando alguma emoção foge um pouco, está um pouco mais exagerada, é porque algo está acontecendo. Então, certamente, aqui vocês aprenderam a identificar, a lidar, a vivenciar de uma forma menos doente, né? Atender não a um transtorno, mas a respeitar a sua própria emoção, que eu tenho certeza que foi um dos temas que teve aqui. Então, vamos na classificação. Os transtornos, basicamente, são ansiedade, transtornos de humor, transtornos alimentares, nós vamos falar dos transtornos psicóticos e os transtornos de personalidade. Transtornos de ansiedade. Os principais, existem vários, tá? Eu selecionei e vou falar mais uma vez, os que são mais usuais para que os termos, nós estejamos familiarizados com os termos. Então, a síndrome do pânico e as fobias. A síndrome do pânico é considerado um transtorno a partir do momento que você tem o seu grau de ansiedade fica maior do que o normal, e isso faz uma alteração física, ou seja, quais são as características? Palpitações, falta de ar, suor, tremor, tontura. O que é a ansiedade? Já foi dito aqui. A ansiedade é um anseio. Quando a gente anseia ou espera alguma coisa, aquilo vai tomando conta da gente. É algo muito positivo, só que quando ele passa, quando ele transborda, ele pode ser um problema. Então, isso é importante estar atento. A síndrome do pânico, que é uma das manifestações, é que a pessoa surta. Quando eu estou muito ansioso, eu começo a sentir aquela situação, aquilo vai tomando conta de mim, calma. Né? Algo não está normal. Lembra do conceito? Há uma alteração no movimento, há uma desordem, há um desacordo.
Aquilo não está normal. Outro comum, que todo mundo fala, fobia. Eu morro de medo, uma fobia clássica, né? São os medos de barata. A pessoa, a mulher, né, fala, tem medo de barata, fica gritando. Mas tem gente que vê uma barata e ela realmente passa muito mal. A pessoa fica desesperada, tem gente que desmaia. Aí uns falam, nossa, mas que exagero, né? Isso não é um exagero. Às vezes não é. Porque aquela ansiedade foi tomando conta de uma forma que ela transbordou. E, se não cuidar, pode virar um transtorno. Todos nós somos suscetíveis a ter. Não significa que nós temos. E também não significa que algo exagerado que a gente vai sentir, que nós tenhamos um transtorno. Mas é importante conhecer. A fobia social é o medo da interação social, isolamento, medo de não conhecer pessoas. A fobia social ela é pouco comentada, mas é algo muito comum. Antigamente, algumas pessoas, né, acho que a gente vai lembrar, eu até lembro assim, de casos, sabe quando as pessoas vão na casa dos outros visitar? Sempre tem alguém dentro de casa que às vezes fica olhando assim, quem é? Aí vai ver. Aí eu que não vou falar. Vai lá para o seu canto, vai para o seu quarto, ou fica lá. Espera a visita ir embora, depois que aparece. Aí depois quer saber tudo o que aconteceu, mas ela não gosta de conhecer gente nova. Aí fala, tudo bem, é uma pessoa mais reservada, é tímida. Tá bom, nessa situação é. Aí ela vai trabalhar. Tem um grupo de pessoas inteiradas e faz o trabalho sozinho. Existe um momento de almoço, a pessoa está sempre recolhida. Quando chega gente novo na empresa, ela vai para o banheiro. Tem que prestar um pouco de atenção. Tudo que passa do limite não é o natural. Ele pode virar um transtorno. O que acontece? A pessoa tem um nível de ansiedade grande, ela tem medo de conhecer as pessoas. Mas por quê? Porque ela tem medo de ser aceita. Ela tem vergonha, às vezes ela pode não gostar de alguma coisa nela. Ela tem medo de não ser aceita por aquelas pessoas. E isso é geral. Então, às vezes, é uma criança que é mais reservada, tem uma dificuldade de interação. Não significa que essa criança vai ter um transtorno da fobia social. Mas é bom ficar atento aos conceitos para que a gente observe e, se isso evoluir, levar a procurar uma ajuda, um auxílio. A agorafobia, que é o medo de lugares públicos. Aparentemente, falar assim, isso é uma bobagem, porque o lugar público eu posso ir ou não. Eu tenho a escolha de ir e vir, eu não necessariamente preciso me expor. Não é bem assim. De repente, eu estava até pensando, né, até com a Ju, falou assim, qual o exemplo que eu vou utilizar para falar sobre a agorafobia? Imagina que você está dentro de um ônibus. Você tem a opção de escolher um ônibus mais vazio para você entrar. Entrou, sentou. Aí o ônibus da frente quebrou. Para todo mundo, desce, entram todos. De repente, vira uma multidão. Você não tem controle sobre aquela escolha. Às vezes, não dá nem tempo de você sair, porque entrou todo mundo pela mesma porta, você não consegue. Aquela ansiedade vai gerando uma ansiedade, a pessoa vai começando a se sentir mal e transborda. Ou seja, ela tem uma grande tendência a ter um transtorno de ansiedade. A agorafobia. E até eu venho pensando, na verdade, foi um exemplo até que a minha mãe, que está aqui hoje, falou dentro do carro, e olha que interessante, ela disse que ontem teve uma iminência de um atentado terrorista, infelizmente, em mais algum lugar. Eu falei, perfeito, esse é um exemplo ótimo para a agorafobia. Você está numa multidão assistindo um show, de repente tem um atentado terrorista, e você não tem como sair dali. Então, assim, pensando no conceito da biopsico, o primeiro conceito do transtorno, é algo que você pode desenvolver a qualquer momento. Se você já tem uma predisposição a ter um transtorno e tem um excesso de estresse do cotidiano incontrolável, como um atentado, aquilo pode se manifestar naquele momento. Outros transtornos, levando já para agora o transtorno de humor. Bom, outro termo muito comum do nosso meio. Fulano é bipolar. Bipolar é uma instabilidade emocional, uma oscilação entre a alegria e a tristeza. Todo mundo pode estar feliz agora e, de repente, ficar triste em 2 minutos. Tudo bem. Só que, no caso, quando ele passa a ser algo mais exagerado, é que a pessoa fica extremamente eufórico e depois cai em depressão. Não é uma alegria e uma tristeza momentânea. É um estado de euforia exacerbado e um estado de depressão no mesmo nível. Isso não é certo.
Aí você observa algumas pessoas e fala assim, nossa, vamos fazer um evento? Vamos fazer um evento, deixa que eu arrumo tudo, eu convido as pessoas, eu organizo, tá bom. Passa, às vezes, horas, né? Às vezes nem precisa nem ser de um dia para o outro. Passa algumas horas, não, eu não acho melhor eu não fazer mais, eu estou muito triste. O que a gente fala, o que aconteceu? Mudou de ideia? Ela não mudou de ideia, ela mudou de humor. Isso, assim, é um exemplo, mas, no decorrer da vida dessa pessoa, às vezes, ela faz isso em todos os âmbitos. Ela faz em casa, ela faz no trabalho, ela faz com os amigos, ela se compromete a fazer alguma coisa e não faz, e ela simplesmente não dá satisfação, ela vivencia aquilo como se fosse um estado natural. Para ela, é natural, mas ela está passando por uma dificuldade. Ela, muito provavelmente, tem uma tendência a desenvolver um transtorno de humor. E a depressão, né, que seria um transtorno depressivo, que é uma profunda tristeza, baixa estima, desânimo, já foi falado várias vezes aqui no contexto das emoções, mas passa a ser um transtorno quando a alteração de comportamento ou quando a desordem ocupa o espaço no âmbito social. Quando a depressão é só sua, você se trata. Quando o transtorno de humor da depressão passa a desencadear problemas na vida ou consequências em outras pessoas, isso passa a ser um transtorno. Transtornos alimentares, também muito usado ultimamente, de um tempo para cá, nos últimos anos, conhecido de todo mundo, mas que, às vezes, a gente não tem muita consciência ou entendimento do que realmente significa. A anorexia, a bulimia e a compulsão. O que é a anorexia? A anorexia é uma obsessão por controle do que come. Um transtorno alimentar, onde desencadeia uma anorexia, a pessoa ela está, como naquela imagem, normal. Só que o que ela passa, o que ela se vê, a forma que ela se vê, é completamente distorcida. Ela se vê enorme, sempre muito maior do que ela realmente é. E não é nem uma proporção de falar assim, ela se vê um pouco mais gorda. Não, ela se vê realmente muito grande. E isso faz com que ela controle tudo o que ela come. E o que ela come, normalmente, é muito pouco. Então, ela se alimenta com uma bolacha de manhã e não vai comer mais nada. Se comer no outro dia, vai comer um pedaço de uma fruta, porque falam que a fruta é bom. Vai tomar um copo de leite. Ela controla, e não é nem caloria, é uma forma desordenada de se alimentar. Na verdade, a pessoa não se alimenta. Ela se alimenta do suficiente para não cair, ou então para dar uma satisfação para alguém, porque a cobrança é grande. Isso é muito comum acontecer, muito mais comum do que a gente pensa, porque não é por opção. As pessoas, com o tempo, entram numa dieta alimentar, ou entram num estresse muito grande. Sabe quando você está muito nervoso? Eu nem vou comer. Esse nem vou comer, se o seu nervoso não passar, daqui a horas você também não vai comer. E no outro dia também, e no outro dia também. E aí desencadeia uma coisa chamada anorexia nervosa, que é muito comum. Outro caso de controle alimentar de forma desordenada é a bulimia. A bulimia é um pouco ao contrário. Ela se alimenta de uma forma excessiva e, logo após se alimentar, bate uma culpa ali, aquela ansiedade desordena, fala, eu não deveria ter feito isso. O que ela faz? Ela utiliza de mecanismos para se desfazer daquele alimento que ela ingeriu. E os mecanismos são vários. Pode ser através do vômito provocado, pode ser através de medicação, pode ser através de laxantes. Com o passar do tempo, a pessoa não consegue mais ingerir e sustentar e fixar o alimento no seu estômago. E aí o problema não é só um transtorno emocional, é um transtorno físico. Falta vitamina, perde massa muscular, há uma fraqueza excessiva e a pessoa começa a desenvolver outras questões que, às vezes, são irreversíveis. Esses casos são comuns na adolescência. Os adolescentes tendem a descobrir, até pela novidade, nossa, olha que interessante, vou fazer para testar. E aí vai, testa, e o amigo também, as meninas querem ficar com o corpo, só que elas perdem o controle da realidade, perdem o controle da visão real do que elas têm e, principalmente, do mundo. E tem um outro transtorno alimentar, que é a compulsão.
comum, que compulsivamente as pessoas falam, comi um pouco a mais hoje, mas e amanhã, e depois, depois. Quando você perceber, você já está fazendo uma ingestão desregulada. E isso causa, além da culpa, do sentimento de culpa, da própria depressão, aos casos de obesidade mórbida. E a gente fala de obesidade mórbida, são casos de pessoas com 300, 400, 500 quilos, que ficam reféns a uma cama, que precisam de um guindaste para levantar. É um caso triste, porque quando a gente vê, fala, a pessoa chegou nesse ponto como? Ela chegou nesse ponto porque ela tem um transtorno alimentar, não tratou, o nível de ansiedade é grande e foi perdendo o controle, porque a característica do transtorno é a perda do controle. Transtornos psicóticos. Esse é o queridinho dos psicólogos, né? A gente adora um transtorno psicótico. Psicólogo adora. Enfim, nós usamos termos também. Eu acho bem interessante falar que as pessoas tendem a banalizar os termos. Vou falar um exemplo. Paranoia. Todo mundo sabe que é o termo qual que é usado para os dictos, ou seja, as pessoas que fazem utilização de drogas ilícitas. As pessoas falam, aquele fulano é um nóia. Vamos ter um termo na gíria. Deu uma treta, porque o cara trocou uma ideia com um nóia. Nossa, eu fico analisando, assim, eu gosto de ouvir essas coisas, porque é uma frase popular, né, e comum e muito real. Porque só um nóia pode trocar ideia com alguém, porque a noia, a paranoia, ela realmente vem do pensamento. Então, o que é a paranoia? É o pensamento. Quando você fala, a pessoa está delirando, realmente ela está delirando. Ela está pensando coisas que ela está criando na cabeça dela. A paranoia, ao delírio, ele é vinculado ao seu pensamento. Então, se a gente não controla relacionamento, os namorados brigaram, fulano brigou com fulano. Aí um ficou falando, não, mas você olhou para aquela menina? Não, eu não olhei, olhou. Isso é coisa da sua cabeça, você está delirando. Você tem que parar e pensar, gente, será que eu estou delirando mesmo? Porque quando a gente pensa que está delírio, quando a gente entende o conceito do delírio, é porque o delírio é só nosso, só você pensa o que está acontecendo. Não tem influência do outro. Você pode começar a viver preso no seu delírio, no mundo que você criou para você. E isso é pensamento. Alucinação. A alucinação também é algo seu, só que é algo que você está vendo. Quem alucina, ela realmente vê uma imagem, ou ela ouve uma voz. Então, a alucinação nem sempre está vinculada também às drogas ilícitas. Ela pode estar vinculada a uma droga lícita. Pode tomar um medicamento, e o medicamento desencadear alguma coisa neurológica, e você ter uma imagem. Aí fala assim, a pessoa está louca, ela está vendo. Ela está. A alucinação é um transtorno psicótico. Então, vamos ficar atentos, né? Vamos ter um pouco de respeito pelos termos ou pelas considerações que as pessoas fazem, porque a gente respeita muito algumas doenças que devem ser respeitadas. Todas as doenças devem ser respeitadas. Só que as doenças psíquicas, como nós não vemos no outro, ela não é uma manifestação física, fica mais difícil. Então, assim, ninguém se refere a uma pessoa que tem câncer, que ninguém nem gosta de falar na palavra câncer, né? Nossa, que horror, não vou nem falar. Mas é tão sério quanto. Ninguém vira para um e fala assim, olha, aquele fulano é um CA. Não, ninguém fala para ele desse jeito. Mas por que eu tenho que me referir a uma pessoa e falar assim, aquele lá é um louco, ele alucina, aquele lá é um louco, ela está delirando, ela delira, não vai conversar com aquela pessoa, não, porque acho que ela não é muito certa. Não é assim. Tem que ter esse respeito. Eu acho que é interessante a gente falar dessas doenças, dos transtornos contemporâneos, porque parece que é uma naturalidade do nosso tempo falar de uma forma pejorativa sobre termos tão sérios e que incomoda e que é triste e a pessoa não tem condições de se tratar. Então, assim, vamos tratar, né, considerar que os transtornos psicóticos são, muitas vezes, involuntários e que, se tivesse sido, talvez, identificado no início, muitos poderiam ser evitados. Só que a gente vive numa época onde a influência social é muito forte, muito grande. Então, a gente tende a, cada vez mais, estar suscetível a desencadear algum problema.
Outro caso que também é conhecido, né, um termo que é conhecido, é a esquizofrenia. No caso da esquizofrenia, certamente algumas, a grande maioria, a maior parte, ela realmente tem uma herança genética, ela já tem uma predisposição, e o esquizofrênico, ele, além de ter uma vivência, né, ter um delírio, ele ainda tem as alucinações, tanto as visuais quanto as auditivas e, principal, quanto as sensoriais. Se o esquizofrênico manifesta, olha, eu sinto uma dor, eu estou sentindo uma dor no braço, estou sentindo que o meu sangue está escorrendo nas minhas veias, ele realmente está sentindo. Ele realmente está sentindo. Então, ele vive num mundo que ele criou para ele, ou então ele tem pensamentos, delírios, paranoia, ele tem a alucinação, ele realmente ele vê, e ele, infelizmente, ainda tem a deficiência sensorial. E isso causa, logicamente, um isolamento da sociedade, quando uma pessoa pode ter os traços de esquizofrenia e não ter surtado, ainda não ter tido um surto. Então, ele pode conviver normalmente, mas também pode ser controlado através de uma medicação e consegue ter uma vida normal, né, dentro do normal, desde que esteja inserido numa família ou num ambiente social acolhedor que entenda as limitações dessa pessoa. Você não vai expor uma pessoa esquizofrênica a um momento de uma situação de muito estresse, que aí, nesse momento, ele pode surtar. Transtorno de personalidade. A personalidade, a borderline, ela o termo não é muito comum, mas não é tão contemporâneo, né, não é tão usado, mas a situação é bem usual. Uma personalidade borderline, ela vive as emoções ao máximo. Ela está no extremo. Vou usar um exemplo clínico, um caso de uma moça que fez uma viagem, foi para o exterior. É real, tá, gente? Ela foi para o exterior e conheceu uma pessoa. Quando ela voltou para o Brasil, ela se correspondeu com essa pessoa. No primeiro final de semana, o rapaz mandou uma mensagem. Olha, estou com saudade de você, estou feliz. Ah, que bom. Passou um tempo, o rapaz mandou uma foto dos dois. Legal. Passou um outro tempo, a foto dos dois, mais os filhos que ele já imaginou que teria com ela. Ou seja, ele está alimentando uma situação que ele nem sabe se ela vai corresponder. Isso é um extremo de emoções. Ele está vivendo ao máximo aquela vivência. Ele está vivendo um relacionamento sozinho, é verdade. Mas é uma emoção que está nele. E, se ele não cuidar, pode virar um transtorno de personalidade. Qual é a tendência? Vamos pensar. O mínimo. A tendência é que essa pessoa pegue um avião, venha para cá e já traga aliança, vem com a família toda e fala, olha, vamos casar. Né? Ele vivenciou. Então, as características, elas até se confundem, né? Uma completa a outra. Se a gente for pensar, mas isso passa a ser uma paranoia, é um delírio. Ele está delirando. Nesse caso, ele está delirando, porque ele nem conversou com ela. Mas pode ser, de repente, não somente um delírio, pode virar um transtorno de personalidade e ele desenvolver uma personalidade borderline. E a personalidade antissocial, que também é muito usual no nosso tempo, e muito atual, a gente vai entender que são os psicopatas ou os sociopatas. O psicopata é aquela pessoa que ela vive as regras que ela determina para si mesma. Então, eu vivo numa sociedade. Essa sociedade tem regras. Eu não posso sair xingando todo mundo na rua, eu não posso entrar num banco e pegar um dinheiro que não é meu, eu não posso usar uma roupa inadequada se eu for para trabalhar, eu não posso chegar e furar fila. Né? Isso é uma questão, ela se mistura com a ética, mas é uma questão de regra, não é nem questão de ética, é uma questão de regra social. E o psicopata, ele faz tudo o que ele acha que deve fazer, e, para ele, está tudo bem. Porque ele realmente não tem filtro, não tem limite. Há uma desordem. Lembra do conceito? Há uma desordem, há um desequilíbrio. Se existe regra, e você não quer viver naquela regra, tudo bem, você se adequa a outras, mas você é uma pessoa sociável. Nós vivemos uma sociedade, nós temos que nos adequar àquela sociedade. E não é porque eu estou determinando isso. Existem inúmeras sociedades, você escolhe a que você quiser. Pode ser punk, pode ser um religioso, viver dentro de um templo, longe de algum lugar,
pode fazer o que achar que deve, mas até dentro da comunidade que você escolher, você vai ter algumas determinações. E o sociopata ou o psicopata, ele não se adequa. Levando esse caso, levando o exemplo do psicopata para o grau mais avançado, ele vira um assassino, ele vira uma pessoa corrupta, ele vira uma pessoa que ele transgride a lei. Gostei muito da sua blusa. Nossa, você pode me dar? Não vou sentir frio. Tá bom, eu vou lá e pego. Isso não tem regra. Isso é um exemplo. Falar, que extremo. Ela é uma psicopata porque ela roubou minha blusa? Olha, não é que é psicopata porque roubou sua blusa. Né? Existem vários fatores, caráter, enfim. Mas que, se não tomar cuidado, ele pode virar um transtorno de personalidade? Pode. Então, é bom a gente ter atento, porque, às vezes, desde criança, existem pequenas manifestações. E a gente só tende a retratar. Sabe aquele quem ama e educa? O educar faz parte de uma saúde emocional, de uma saúde psíquica. Então, às vezes, as crianças sentam, né, com colégios montessorianos, normalmente tem isso. Uma linha azul e as crianças sentam. Todas as crianças sentam na linha azul na hora de fazer uma atividade. Sempre tem um que não quer sentar. Ele pode ser teimoso, ele pode não gostar. Mas aí aquele que não senta, de repente, ele não senta, ele mexe no estojo do amiguinho, ele briga lá com a professora, vai para outra sala. Então, assim, vamos tentar organizar. Quando você tenta readequar, identifica e readequa, a chance de desenvolver um transtorno é sempre muito menor. Tudo isso que eu estou falando para vocês são termos, como a gente conversou, como eu falei no começo, são termos usuais. Eu garanto que a maioria já tenha ouvido, já tenha... É um termo familiar. Então, ao longo do tempo, realmente, isso já vem sendo dito em novelas, em peças de teatro, nós ouvimos em música, e vem se retratando, faz parte do nosso dia a dia. Aí eu trouxe alguns exemplos. Em 1880 foi quando iniciaram as primeiras aparições, os primeiros estudos sobre as disfunções, os distúrbios da múltipla personalidade. Com isso, as 3 faces de Eva, já alguns anos depois, né, já não, né, em 1957, foi criado um filme onde retratou a personalidade de uma pessoa, que era uma única pessoa, e tinham outras personalidades. Em algum momento, num momento terapêutico, ela se aparecia com outro nome, com uma característica diferente, depois um outro, enfim, as 3 faces de Eva, que a Eva realmente tinha 3 personalidades em uma única mulher. Foi um dos primeiros casos. Em 1966, a Rita Lee, olha como ela era novinha aqui, ela cantou a Síndrome do Pânico com os Mutantes. Então, são termos atuais, são termos contemporâneos, que as pessoas, a gente canta, ouve, vê, mas nem sabe o que está falando. Né? Por isso que eu falo do respeito, da importância de conhecer, para não cair e ficar falando de uma forma pejorativa algo que é tão sério. Uma Mente Brilhante foi um filme de 2002, que retratou a esquizofrenia, um filme que ganhou vários Oscars. O filme retrata a história de uma pessoa que tem uma dificuldade no relacionamento. Ele, inclusive, vai para um hospital psiquiátrico. Ele é um esquizofrênico, se afasta da família, mas a inteligência é preservada. Então, é interessante ver os filmes como eles se retratam de forma séria, que ele consegue se comunicar através de números. Então, ele faz equações, grandes equações matemáticas. A inteligência do esquizofrênico ela é preservada, mas tem um problema de relacionamento e de interação social. O Amado Batista cantou uma música chamada Alucinação. E, quando você pega a letra da música, realmente ele consegue retratar o que está vendo. Uma Garota Ideal, que é sobre fobia social. Esse é um filme bem interessante, porque fobia social é algo pouco explorado, não é muito, né, a gente não costuma ouvir muito, pelo menos eu mesmo na área não ouvia muito, mas o que acontece? O personagem principal, que tem o transtorno, ele é muito cobrado da família,
justamente disso. Olha, vem gente em casa, ele não fala, ele não consegue sair, e os parentes querem que ele tenha um relacionamento, porque ficam preocupados como que vai ser o futuro dele. Aí, o que ele faz? Ele pega uma boneca, veste a boneca e apresenta para o irmão, fala, está aqui, ó, arrumei uma pessoa aqui. Está aqui. E ele convive normalmente com essa pessoa. Ou seja, olha que como o transtorno é grave, porque essa boneca não interage com ele. Ele continua sem interagir. Então, a cobrança pode ser algo muito prejudicial, pode ser muito pior. Então, é interessante quando a gente percebe algo em alguém, não cobrar a pessoa diretamente, porque ela realmente está precisando de ajuda, e não de algo que cobre. Porque ele resolveu o problema, né? Olha aqui, meu irmão, é isso que você quer? Está aqui a pessoa, ó. E aí ele passa a conviver com essa boneca, ele leva para passear, ele dá almoço para ela, convive, e aí a família não sabe como conduzir isso. E esse, na verdade, não é um filme, ele é um seriado muito atual, são os 13 Porquês, que agora é de 2017, é um seriado que está sendo bem questionado, que fala sobre todos os transtornos que nós falamos aqui. Ele está na Netflix, é um caso onde são os 13 Porquês, a história de uma menina, uma adolescente, que ela comete um suicídio, e ela ela filma, entrega umas fitas, 13 fitas para 13 pessoas, onde ela explica quais são as causas do suicídio que ela fez. E ele é muito questionado, existem coisas boas e coisas ruins, mas, enfim, é uma opção de escolha das pessoas assistirem e entender, mas quem assistir é relevante pensar que tudo o que aconteceu é um transtorno. Ela realmente passou por vários, ela passa por bullying, ela procura ajuda e ela não recebe essa ajuda. Então, ela deu sinais o tempo todo até que ela chega no extremo. Isso é mais para a gente entender como que os transtornos fazem parte da nossa vida de forma direta ou de forma indireta. A gente tem contato com eles o tempo inteiro. Mais atual ainda são os transtornos que são vinculados aos recursos que nós temos nas nossas mãos, quase literalmente. Celular, rede social. Quando uma pessoa, isso fazendo uma linha do tempo, né, começou com só um distúrbio de personalidade. Hoje, todo mundo tem um celular, ou a grande maioria tem. As pessoas não se comunicam mais, as pessoas se trocam mensagens. Quando você troca uma mensagem, às vezes você está passando uma mensagem, mas quem recebe pode receber outra. Lembra do telefone sem fio, quando a criança brincava? Começa falando um, quando termina a palavra é outra. O celular, a mensagem pode ser a mesma forma. A pessoa pode ler uma coisa e interpretar outra. Dependendo do estado emocional que ela está, ela recebe uma mensagem escrita e ela pensa outra coisa. E ela vai viver o que ela pensou, ela não vai viver o que você quis mandar. E isso está causando novos transtornos. Um dos transtornos comuns é o do toque fantasma. Se você está sentado, você ouve. Acho que eu vi meu celular tocar. Não acontece isso? Está tocando o celular, acho que é o meu. Se está todo mundo sentado no lugar, as bolsas estão longe, ou cada um, quem não está. Estou ouvindo um toque. Aí você nem presta mais atenção no que você está fazendo, porque você está prestando atenção no toque, porque pode ser o seu. Se o toque for igual, você larga a conversa onde está, ou para de fazer o que você está fazendo para ver a mensagem. Desculpa, para ver a mensagem, se chegou o que era. E aí você vai se envolver naquela mensagem, e o que estava, ficou. Gente, isso pode ser, não, uma vez, tudo bem, acontece com todo mundo, a gente se identificou. Mas, se não tomar cuidado, futuramente pode virar um problema, pode virar um transtorno até de relação, um problema de relacionamento mesmo, causar demissões, enfim, isso é muito sério. A nomofobia. Alguém tem celular aqui? Alguém trouxe celular hoje? Tem? Ah, muitas trouxe. Não, né? Então, não pode, né, pastor? Não deixa. Enfim. Deixa eu falar para vocês agora, gente, por favor, vocês podem colocar seu celular aqui em cima? Não dá uma sensação? Qual é a primeira sensação que você sente? Não é? Está vendo? A amiga a irmã já quis colocar o celular lá. Mas qual é a primeira sensação? Opa, como assim? Você quer que eu me separe do meu celular?
Você quer que eu fique temporariamente? Por quanto tempo eu vou ficar sem ele? E se alguém me ligar, se o celular ficar fora? Se eu sair de casa e esquecer o celular, às vezes eu volto para buscar. As pessoas não tinham celular antes, parece que a sua vida está ali. Aí eu vou um pouco além, né? Eu falei assim, existem alguns casais, marido, esposa, filhos, alguém com vocês aqui hoje? Tem algum casal aqui? Tem, eu conheço um. Se eu falar para um de vocês assim, vocês podem deixar seu marido aqui um pouco? Será que a sensação é a mesma de deixar o celular? Acho que não, né? Porque o celular... Não tem nada contra os maridos, imagina, eles são ótimos, maravilhosos, excepcionais, mas eles não sabem toda a nossa vida, não sabem o nosso contato, não sabem o número do telefone da nossa casa, da nossa amiga, não sabem quando que eu tenho que pagar as contas, né? Então, assim, na verdade, os maridos nem lembram muito, né? Então, é melhor nem perguntar muito para eles, né? Mas celular, não. Você vai lá, tá, né? Então, olha a sensação. Isso é uma fobia. Isso passa a ser um problema sério. A gente pode ficar sem o celular. E isso existe. Olha, nomofobia, no mobile, né? Fobia de ficar sem, gera uma ansiedade. Então, é um dos transtornos atuais, além de contemporâneo, muito atual e que pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade, a qualquer momento. Aliás, é um dos transtornos que tem uma tendência a não terminar, porque a nova geração já nasce com o celular na mão, né? Então, a tendência é que realmente eles fiquem mais dependentes do que a gente, embora a gente também já esteja, né? Bom, náusea digital também é um transtorno, é uma síndrome, mas é uma desorientação ou uma vertigem. Às vezes as pessoas têm a impressão, nossa, eu não consigo ver uma mensagem dirigindo, ou quando dirigindo não pode, lógico, dentro no carro ou no ônibus, porque aquilo me causa eu fico enjoado. Então eu tenho uma sensação de enjoo, realmente, porque a tela, ela não é fixa como um livro que tem as letras lá e você olha. Ela está sempre em movimento. O celular é algo que tem, o computador é algo que tem desculpem quem foi da área de tecnologia, né? Mas tem os pixels, e eles ficam em movimentação, e aquilo gera uma vertigem. Se você está em movimento e aquilo tem movimento também, é como se você estivesse dentro de um barco, as pessoas não passam mal no barco. Então, com o passar do tempo, pode desencadear outros problemas. Casos de labirintite estão voltando e as pessoas não percebem, não entendem por quê. Eu já tinha feito o tratamento e agora retornou, não sei o que aconteceu. Não sei, não é da minha área, mas presta atenção na quantidade de tempo que você está passando na frente de um computador ou de um celular. Presta atenção na postura que você está usando para fazer a visualização ou passar uma mensagem. As sociais, ela é muito comum. Que vai conversando, alguém vê uma postagem, todo mundo dá risada e o outro fica muito nervoso. E começa a ficar nervoso, e sai, e quebra na cadeira, e xinga, e tem um ataque, surto. Ele pode não aceitar, mas ele provavelmente precisa de uma ajuda. Isso vai acontecer uma vez? Gente, todo mundo surta uma vez. Uma vez ou outra, fala, não aguentou, deu um surto. E isso é normal, ser humano, normal, emoções. Mas 1, 2, 3, 10, 15, 20, um ano inteiro, todos os dias... uma vez por mês, isso já tem uma periodicidade, então precisa buscar o auxílio de alguém. Existem profissionais disponíveis. No caso, quando é realmente um transtorno, é um psiquiatra, porque ele entra com medicação, é uma doença física, isso é uma alteração cerebral, então precisa de tomar remédio, fazer um acompanhamento, um tratamento, e antes de ser, quando você percebe uma alteração de comportamento, existem os psicólogos para auxiliar. Sempre busquem um médico, porque é o médico que vai fazer essa orientação, tá bom? E é isso. Gente, muito obrigada. Espero que tenha ajudado, colaborado de alguma forma para vocês. Muito obrigada.